Olá pessoal, no Contos e Conversas de hoje eu vou contar para vocês como eu me meti dentro de um ciclone extratropical na costa catarinense viajando para o Uruguai. Era uma época que eu ainda não velejava e não sabia navegar. Eu tinha comprado o meu primeiro barco em sociedade com um amigo. Então eu morava no barco, mas ainda não tinha aprendido a velejar, a sair para o oceano, eu não navegava direito, eu só ficava aqui entre a Bahia Norte e Bahia Sul. Eu trabalhava no centro de Florianópolis, então eu ficava me deslocando da Bahia Norte para a Bahia Sul com o veleiro, passando por baixo das três pontes que unem o continente e a ilha. Esse vai e vem era necessário porque a Florianópolis não tem um abrigo para todos os ventos. Então quando tem vento nordeste e a gente não quer ficar com o barco balançando, a gente troca ele para outra baía, para a Bahia Sul, né, que ele fica protegido do nordeste e vice-versa. Bom, nesse vai e vem entre as pontes, eu sempre avistava umas escunas que ficavam ali na parte insular, próximo da ilha, né, não na parte continental, na parte da ilha. Eram escunas de passeio que faziam aí transporte passageiro para as fortalezas e para a Baía dos Golfinhos. Um dia eu estou passando ali e vejo um veleiro muito lindo, fundeado junto das escunas. Um veleiro assim, novinho, uma cor linda, sabe? Um mastro muito alto. Inclusive ele não passou em direção ao Yacht Club porque ele era tão alto o mastro que não passava por baixo da ponte. Então ele teve que ficar por ali. Eu passei duas vezes ali, conforme ia trocando os ventos. Tá? Uma hora eu estou passando por ali e vejo um homem trabalhando no convés do barco. Eu pensei assim, vou me aproximar, vamos ver se eu consigo saber a história desse barco, né? Por que ele está ali, qual é a aventura que ele está se envolvendo. Eu vou em direção ao veleiro, né? Faço um cumprimento para o cara, né? E ele já me acena, me retorna de volta o cumprimento e faz o sinal, né? Vem aqui, né? Tal. Ele já foi preparando as defensas, colocando do lado do barco dele para eu poder encostar o meu do lado. Bom, eu já pensei, tô aceito na turma, né? Eu sempre tinha ouvido falar, né, da receptividade dos velejadores, né, da confraria que é os velejadores. Eu já estava me sentindo da turma, né? Pô, o cara com um veleiro desse, eu com um veleirinho lá de madeira, né, onde eu morava, me recebendo no barco dele. Bom, encostei no bordo do barco, desci para o veleiro dele, ou passei para o veleiro dele. Bom, ele prontamente me mostrou todo o barco. O barco era lindo. Era a primeira viagem dele, né? Ele construiu o barco em São Paulo, desceu no litoral de Santos, saiu de Santos e veio direto para Florianópolis. Então o barco estava assim impecável, não tinha velejado ainda, não tinha feito nada, né? Aí eu perguntei, mas o que você está fazendo aqui e tal, qual é a ideia? Não, eu parei aqui em Florianópolis porque eu tenho um amigo que entende muito de mastreação. Eu não estou com as velas do meu barco ainda, eu estou indo para o Uruguai com o barco, que eu vou receber as velas da Nova Zelândia lá no Uruguai, lá em Montevidéu. E ele está aqui me revisando o mastro, que quando eu montei o mastro em São Paulo, eu não tinha muita experiência, eu montei do meu jeito. E ele agora está revisando para mim. Eu vou ficar aqui uns 30, 40 dias ainda para ele me avaliar bem como é que está a minha construção. Bom, ele ficou lá esse tempo, né, e tal, e a nossa amizade foi se aproximando, né? Apresentei alguns amigos meus para ele, fomos tomar cervejas, né, em vários bares e restaurantes, enfim, a amizade ficou mais próxima. Numa dessas nossas saídas aí para tomar cerveja, ele me fez o convite. Fernando, você não quer me acompanhar nessa viagem até o Uruguai? Eu tô só a motor, então vai ser uma viagem assim, né, que é bom eu ter alguém, porque eu não tenho segunda opção, eu só tenho motor e tal. É um pouquinho, né, um pouco mais difícil essa viagem para eu fazer sozinho. Quer ir comigo? Nossa, para mim era tudo que eu queria naquele momento. Fazer uma navegada de oceano, né, sair fora do país, percorrer toda a costa catarinense e do Rio Grande, né, até o Uruguai. Isso era uma aventura enorme para mim, né, para quem nunca foi para o mar. Aceitei o convite na hora, né? Aí mas eu preciso de um tempo, eu tenho que pôr meu barco no local seguro, tenho que arrumar algumas coisas. Ele disse, não, eu vou demorar ainda uns 15 dias para sair, pode ficar tranquilo, arruma as tuas coisas. Para surpresa minha, não passou 3 dias ele me procurou. Fernando, arruma tuas coisas, quer ir junto comigo, que eu vou partir essa madrugada.
ao amanhecer o dia eu já tenho que estar lá no oceano, fora da costa catarinense. Eu disse, não, eu vou dar um jeito, eu vou rapidamente aí, vou arrumar um lugar para o meu barco e vem aqui, eu vou junto com você. Eu comentei com ele assim, ó, eu ouvi hoje de manhã no rádio do meu barco, que no meu barco eu tinha um VHF. VHF é o rádio marítimo e é onde a Marinha transmite os boletins meteorológicos normalmente. Tem até um horário certo para transmitir esses boletins. E eu tinha ouvido de manhã um boletim que tinha um mau tempo na altura de Rio Grande. E a gente teria que passar por Rio Grande, né? Comentei com ele isso, ele disse, não, Fernando, até a gente chegar lá, esse mau tempo já vai ter dissipado, são quase 2 dias de navegação, ou foi para o mar, ou foi para o oceano, isso aí se dissipa. E de qualquer maneira eu tenho que sair agora aqui de Santa Catarina, eu tenho que, essa madrugada eu vou sair. Se você quer vir junto, vem. Se não, vou, tal, não tem problema. No horário combinado da partida eu estava lá, no barco dele, né? Era um dia assim, tipo 4, 5 horas da tarde que a gente tinha combinado de se encontrar no barco para sair. Então aí revisamos tudo, uma olhada de motor. Eu levei uma das velas do meu barco, que era uma vela muito pequena para o barco dele, mas pensamos assim, se a gente ficar sem motor por alguma razão, essa vela até nos permite chegar a algum porto ou aproximar da costa. E levei aquela vela junto, que não era adequada para o veleiro dele, mas a gente pensou assim numa reserva. Bom, partimos já quase no final da noite. Era uma noite sem lua, né? Mas eu só percebi a escuridão mesmo quando a gente se afastou da Ponte Hercílio Luz, né? Contornou a ilha de Florianópolis e o farol do Arvoredo, que a gente passou entre o farol do Arvoredo e a ilha de Florianópolis, começou a sumir na escuridão. Aí realmente eu vi que era uma noite escura, a gente não enxergava a água do lado do barco, de tão escura que era a noite. O barco balançando, o vento já estava mais forte, o vento nordeste, a gente estava indo com o vento a favor, né? O barco balançando bastante. Aí eu já comecei a pensar, pô, eu não vou poder trocar de baía, né, para esse barco parar de balançar. Agora é de verdade a coisa. Vou ter que enfrentar, vou dizer assim, enfrentar a situação. Comida já não fazia mais parte, né? A gente já não conseguia comer, né? Já estava bem enjoado. Conversamos ali um pouco e tal sobre esse balanço e estava aumentando, começou a anoitecer e o balanço começou a aumentar. Ele disse assim, Fernando, vamos abrir essa vela que você trouxe, vamos colocar lá na proa para ver se estabiliza um pouco o barco. Fizemos isso, colocamos a vela lá e tal, e o barco estabilizou um pouco, né? Isso já era quase anoitecendo, assim, era final de tardezinha, assim, já começando a pôr o sol. Eu olho lá, terminando o serviço de vela, eu olho para o horizonte e vejo uma barra preta se formando assim em todo o horizonte. Isso já 5h30, 6 horas da tarde, né? Aí eu conhecia bem aquela formação. É vento sul e é vento sul forte. Aí, bom, coloquei a vela, o barco estabilizou, desci para o camarote para dar uma descansada. O motor roncando firme, né? Nós navegando a motor, o motor numa marcha boa de cruzeiro. Anoiteceu, não enxerguei mais o tempo, nem o que estava vindo por lá. O vento continuava nordeste, favor, né? Nos empurrando em direção àquela última imagem que eu tinha, né? Daquela barra preta. Comentei com ele sobre isso. Ele disse, Fernando, aquilo pode ser um temporal local e tal, vamos passar por ele, o barco é forte, vamos embora, né? Deu meia-noite, mais ou menos assim, o vento parou. Totalmente, nosso vento que estava a favor, né? Bom, ia parada rápida. Eu já sabia que quando o vento para rapidamente é porque vai virar e vai entrar o outro muito rápido e com força. Mas não levou 1 hora. Já o vento entrou de sul com toda a força. Mas com toda a força mesmo. Aí nós percebemos, né? A coisa tá feia. Não deu tempo de tirar a vela, porque ela era uma vela fraca para o barco, né? Ela rasgou no estay assim de alto a baixo e pela escota ficou presa e foi para a água. E nós tínhamos que recolher essa vela com a maior urgência, porque ela poderia descer por baixo do barco e enroscar na hélice. Aí nós estaríamos completamente à deriva. Não teria o que fazer, sem vela e sem motor. Vocês imaginam, a correnteza ia nos levar ou para a costa ou para algum lugar que era naufrágio certo. Então eu tive que ir para a proa recolher essa vela. Nesse tipo de viagem, a gente coloca um cabo entre a proa e a popa do barco que se chama linha de vida. É um cabo por onde você põe um cinto
e prende com um mosquetão nesse cabo para poder se locomover pelo barco sem risco de cair, né? Principalmente que o barco está balançando muito. Coloquei o cinto, prendi ele na linha de vida e fui até a proa recolher esse cabo. Recolhi o cabo, recolhi aquele pedaço de vela que tinha, abri o paiol de proa e coloquei tudo para dentro, tentando fazer o mais rápido possível para sair daquela situação, porque o mar vinha por cima, né, me molhava todo, eu lavava o barco, era uma situação assim que eu via que uma hora eu ia ficar pendurado no cinto. Mas consegui botar para dentro do paiol, fechei o paiol e voltei para o barco. Nós passamos aquela noite só tentando manter o barco, nós não conseguia navegar, o barco não avançava, não navegava, não tinha jeito. E ele não pretendia voltar, eu até sugeri, vamos voltar, então pegar um porto. Não, eu tenho que ir em frente, nós vamos embora, temos que passar por isso. Se a gente manter o barco, ele dizia, o temporal passa por nós o mais rápido possível. Mas não teve jeito, o barco não andava, não conseguimos manter. Aí conversamos um pouco, sabe, vamos ter que agora mudar de estratégia, nós estamos sacrificando muito o barco, né? Pode quebrar alguma coisa. Aí resolvemos manter uma manobra que se chama correr com o tempo, manter o barco em árvore seca, que é sem nenhuma vela, né? Travar o leme e botar ele andar de popa para o tempo e correr a favor do tempo, deixar o tempo carregar ele na velocidade do tempo. O motor só em marcha lenta, né? Bem lenta, só para manter alinhado o leme, né? E correr com o tempo. Fizemos essa manobra. Melhorou a situação a bordo, né? Deu pra gente, pelo menos o barco não estava sofrendo tanto, nem batendo tanto. Colocamos umas almofadas na sala, assim, todas espalhadas, e os coletes salva-vidas, e nos deitamos ali. Aquela situação durou a noite toda, amanheceu o dia, anoiteceu novamente, e só no terceiro dia de manhã que o mar acalmou. Aí nós saímos daquela situação, fomos comer alguma coisa e ver para onde o temporal tinha nos levado. Eles nos levou para trás 80 milhas, quase 150 quilômetros nós voltamos para trás. Vocês imaginam a força que foi isso. Bom, arrumamos ali o barco, demos uma organizada e começamos a navegar. Aí o capitão decidiu assim, vamos entrar no porto de Rio Grande então, porque eu não sei o que esse barco sofreu e se nós tiver que enfrentar outra condição dessas, nós não sei, pode acontecer alguma coisa, cair um mastro, uma coisa assim. Era a primeira navegada do barco, né? Nem o comandante conhecia bem ele. Bom, 2 dias de navegada nesse ritmo, entramos no porto de Rio Grande e fomos direto para o Yacht Club. Chegando no clube, encostamos o barco no cais, desembarcamos, né? E quando a gente olha para o barco assim, o barco está com a proa toda afundada na água. Mas o que houve com esse barco, né? Aí corremos lá, né? A primeira coisa, fomos lá no paiol de proa, né? Porque o barco tá assim, né? Por dentro do barco não tinha nada. Abrimos o paiol de proa. Tava com água até em cima, assim. Era um paiol grande, inclusive era a sala de máquinas, uma sala de ferramentas do barco. Era a ferramentaria. Estava todo alagado, tinha mais de 2.000 litros de água. Essa água não passou para dentro do barco e a gente não percebeu, porque o barco tem um anteparo estanque, se ele era um barco polar, então ele tinha um anteparo estanque, que não permitia que nenhuma água passasse para os outros compartimentos. O que aconteceu? Quando eu coloquei as velas para dentro, um chicote, ou seja, a ponta de um cabo, ficou presa na tampa. Então quando eu fechei, ficou uma fresta. E cada vez que o barco mergulhava na onda, aquilo foi alagando o paiol. Bom, enfim, nós passamos ali uma semana no clube, limpamos aquela cabine, né? Aquela cabine não, o paiol, deixamos tudo certo e aí ficamos controlando a meteorologia para continuar a viagem. Deu um tempo favorável, saímos, né? O restante da viagem foi muito tranquilo até Montevidéu, eu pude aproveitar, né? Deu para descansar, deu para cozinhar, deu para pescar, fizemos várias coisas, né? Aí realmente ficou prazerosa a viagem, o mar estava muito bom, né? Chegamos em Montevidéu. Paramos no clube lá e ali seria o local que ele ia aguardar chegar as velas, né? Aí saímos para conhecer a cidade e tal, e ouvimos falar no assado de tira uruguaio, né? Eu só tinha ouvido falar, não conhecia. Disse, vamos conhecer esse prato e tal. Aí fomos para um restaurante, pedimos o tal do assado, e tomando um vinho e tal, entre vários brindes pela nossa aventura. Eu comecei a pensar novamente, né? Mas por que saímos tão rápido de Florianópolis, né? Eu pensei, vou perguntar para ele.
Eu perguntei, né? Mas por que a gente saiu tão rápido de Florianópolis? Ali tinha aquele aviso de mau tempo e ele veio, né? Se confirmou. Aí meu amigo pensou um pouco assim e tal. Disse, Fernando, vou te falar então. É que é o seguinte, eu estava com um litígio com a minha ex-mulher e estava lá com uma pensão atrasada e poderia ali a qualquer momento sair um mandado de prisão. Então por isso que eu tive que sair rápido de Florianópolis. Aí eu pensei assim, mas o que é pior? É uma mulher brava ou um ciclone no mar? Mas só pensei, eu não quis entrar nos problemas pessoais do meu amigo. E aí terminamos ali o nosso assado, voltei para o barco, peguei minhas coisas, né? Me despedi, peguei um ônibus e voltei para Florianópolis. Bom pessoal, esse foi o nosso Contos e Conversas de hoje. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem e principalmente se inscrevam no nosso canal. Eu tenho ainda muitas aventuras para contar para vocês.